enviou o trabalho para o seu e-mail, que é eu, ela e a Rosimeire. Ela falou que Quem? esqueceu. A Dani. Ah, tá. Ela falou comigo que esqueceu de colocar os nomes. Eu falei assim, uai, Pede para que ela é. reencaminhar. Ah, tá, colocar o nome e reencaminhar de novo, né? É, porque eu coloco, eu salvo aqui no meu computador numa pasta. Tá, eu vou falar com ela aqui, viu? Tá, obrigada. Obrigada, viu? Nada. Gente, vamos lá então nessa atividade aqui que eu não entendi, por que que vocês não estavam conseguindo fazer? Que você tá vendo hoje? Ok, tá bom. Pede pra Roberta depois dar uma olhada no vídeo na aula, tá? Porque, por causa das explicações. Gente, vamos lá então. Gente, o problema é começar a falar aqui, depois o povo vai chegando aos poucos, aí tem que falar tudo de novo. O Bernardo, dá um chamado no povo aí, por favor. O nada. Cadê o conversado, Simon? Que a conversada da Vanessa já chegou. Tá todo mundo dormindo, professora. Fazendo frio. Tá mesmo? Hoje esfriou pra caramba. É, por isso que é ruim intervalo, exatamente é isso. Ó, gente, então, eu não vou voltar depois, hein? Deixa só eu. Já está no ponto. Bom, gente, vamos lá então começar aqui. Descreva como deve ser realizada uma imobilização de fratura fechada, na qual o membro superior direito esteja com 3 dobraduras. Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Eu, Todas muito. as dificuldades do mundo em todas as questões. Então, beleza. Então é o seguinte, gente, Dobradura para é, professora? dobradura é quando quebra em 3 partes. Ah, Na verdade, eu coloquei aqui uma pegadinha do malandro para vocês, porque eu percebi. coloquei essas 3 dobraduras, na verdade, só para confundir um pouquinho. Ai, confundi. Independente da quantidade de dobraduras, né, que a gente fala dobradura, independente da quantidade de dobradura, o tipo de mobilização vai ser o mesmo, tá? Aí eu trouxe, então, para vocês 2 videozinhos de tipos diferentes de mobilização. Eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar o link do YouTube também. Um vídeo tem 1 minuto e pouquinho, outro tem acho que 2 minutos e pouquinho, tá? São dois vídeos curtinhos. É... Peraí que eu vou colocar aqui para vocês. Aí eu tenho que interromper esse compartilhamento aqui, tá, gente, dessa atividade aqui, só para eu conseguir compartilhar a outra parte. Só um minutinho. Adorando, você tá aparecendo. Aqui, gente, o link. Ué, na verdade, vocês têm que estar dispostos a qualquer tipo de atendimento, por isso que eu coloquei isso aí. Bom, gente, o link é esse daí, ó. Eu vou colocar, vou dar um play aqui no vídeo para vocês irem assistindo. Esse é um dos videozinhos, tá? É curto. Aí vocês têm que ver no outro link.
É para assistir isso aí? Gente, não, já era para ter assistido. Aí, gente, aqui, ó. Então, esse é um tipo de mobilização, vocês viram aí como que foi feito, né? Que usou só um lenço, certo? Usou um pedaço de tecido, certo? O outro vídeo é esse daqui, ó. Que aqui já é a gente fazendo uma outra técnica. É essa daqui, ó. Por que não pode oferecer comida também? Porque se o paciente precisar de anestesia, alguma coisa, aí a anestesia vai fazer um efeito. Esse paciente vai vomitar e pode ser que a anestesia não pegue de forma completa. E o outro vídeo é esse daqui, ó. Aqui, gente, é uma tala a tala de caixote, tá? Que a gente usa é uma tala feita de papelão, é um tipo de tala também. Geralmente, aqui a gente não usa mais esse tipo de tala, mas se você está em casa, por exemplo, eu estou na rua, você consegue com um pedaço de papelão, você consegue fazer esse tipo de tala aqui, tá? Aí... Oi? O vídeo não quer entrar. Não escutei. O vídeo não quer entrar. Uai, olha aqui de novo. Clica de novo nesse link que eu coloquei aqui. Aí, gente, o que a gente tem que tomar o cuidado é o seguinte, como eu falei com vocês, o tipo de imobilização vai ser o mesmo, independente da quantidade de dobraduras, tá? Aí a gente tem algumas opções. A gente pode fazer com a tala normal, aquela que tem parecendo um EVA por fora, né? Que ela tem, na verdade, uma haste de aço por dentro, flexível. Ou a gente pode também usar, por exemplo, papelão, ou simplesmente também fazer só com lençol, tá? Como foi no primeiro vídeo. Aí, nesse vídeo aí, eles estão fazendo com a tala de papelão, a tala caixote, que ela é como se ela virasse, né? Pegasse até as laterais do braço do paciente. E aí, o que a gente não pode esquecer é de fazer também sempre a tipóia, tá? Aí a tipóia geralmente a gente faz com um pedaço de tecido também, e a intenção da tipóia é a gente manter a imobilização ainda mais segura desse paciente. Esse não precisa estar deitado, não? Não necessariamente. Porque se é só Não, porque se é do membro superior, se ele ficar sentado, é melhor do que se ele estiver deitado. Quando eu acho que fiz o treino direito. Ok, Lisiane, tudo bem. Aí, gente, o mais importante aqui é a gente avaliar, depois que a gente fizer essa estabilização, a gente vai avaliar para ver se esse pulso, ele está latente, tá? Se o pulso, se o paciente, a gente não fez nenhum tipo de contenção ali para diminuir a circulação do paciente, tá bom? No caso de fratura exposta, isso afere-se nessa fase antes ou depois? Tá muito ruim, Vanessa, seu áudio. Quem é a Nátia?
Que falou, a Vanessa? Vanessa, né? No caso do paciente com fratura exposta, tipo, com risco de hemorragia, a gente controla a vai hemorragia fazer primeiro ou depois afere os curativo, sinais vitais? compressivo e a imobilização ao mesmo tempo. Não, mas e os sinais vitais? É primeiro ou depois? Depois, tu sempre vai ser hemorragia primeiro. Mas não fala que se você fizer qualquer coisa primeiro pode interferir nos sinais vitais? Oi? Mas não fala que se você fizer as coisas com o paciente primeiro pode interferir nos sinais vitais? Não, primeiro você vai sempre conter hemorragia. Se você tá de duas pessoas, um vai estar contendo hemorragia e o outro vai estar avaliando sinais vitais. Mas a prioridade vai ser conter hemorragia. Porque senão você não consegue estabilizar seu paciente. Então você vai olhar o sinal vital aqui agora e daqui a pouco ele vai estar taquicárdico. Então vai ter uma alteração muito rápida. Entendeu? Então, primeiro você tem que estabilizar para você olhar os sinais vitais e manter a estabilidade desse paciente. Sim, senhora. Tá? Tá. A próxima questão, peraí. Você já corrigiu? Não, isso é a primeira questão. Mas você já corrigiu? Qual que é a sua dúvida? Ó, beleza. Você coloca o paciente sentado. Uhum. Aí você controla a hemorragia fazendo o curativo lá, não é? Nesse caso, eu devo... Aí eu vou lá e dobro a blusa dele. E como é que chama o negócio? Você dobra a blusa dele e imobiliza o membro. Pode ser com talo ou como é que chama aquele cachorro? Eu não escutei, tá baixo. Que saco. Esse celular. Peraí. Tá me ouvindo direito? Tô. Melhorou. Aqui. Então tá. Eu vou colocar o paciente sentado. Aí eu vou fazer tipo uma imobilização com a própria roupa do paciente? Como é que é? Claro que vai depender do sexo do paciente, né? Para você fazer esse tipo de mobilização. Eu só coloquei aqui modelos, tá? Não quer dizer que você tem que fazer sempre assim, não. Eu coloquei aqui mais de um tipo. Aqui, Isabela, no caso, ela perguntou só se fosse um caso de hemorragia junto. Nesse caso, dessa questão em si que está falando, é uma fratura fechada, né? Então, ponto. A fratura está fechada, como foi no primeiro vídeo. Então, o que a gente faz? Você vai levantar, se é um sexo masculino, por exemplo, você vai levantar a camisa dele, fazendo com que aqui, ó, já faça tipo uma bolsa. A blusa já vai fazer um certo papel da... Ai, gente, esqueci o nome. Para ajudar a fazer a imobilização, para diminuir o risco de motilidade, então, de mobilidade do paciente. Então, a camisa vai ser uma forma de proteção a mais, tá? Mas se for mulher e tiver de vestido? Não, mas aí você vai usar um lençol, alguma coisa. Professora, na onde que eu pesquisei, lá tá falando assim que a gente tem que colocar o local afetado, se possível, acima do nível do rosto ou do corpo, né? Se for possível. É isso mesmo ou não tem nada a ver? Acima do nível do rosto? Aí você vai colocar o braço do paciente assim? Do corpo. Não, então, vai ficar aqui no nível torácico, aí. É isso mesmo? Então eu tô escrito errado. No nível torácico. Você vai deixar. Por quê? Por que a gente coloca na frente, gente? Porque aqui o tórax ajuda a manter o braço do paciente estabilizado, certo? Então você vai deixar ele com uma dobra, né? E aí você vai fazer essa mobilização. Claro que se o paciente ele tá lá com o braço todo reto lá, quebrado, mas tá reto, você vai dobrar o braço dele? Não. Você vai fazer a imobilização com o braço reto. Tá bom? Mas, geralmente, qual que é a nossa, como se fosse a nossa, já, um instinto? Você machuca, você pega e segura, não é isso que você faz? Então, geralmente, quando você chega num paciente que ele tá com uma fratura de membro inferior, ele já vai estar com o braço já flexionado. Então, você vai fazer justamente a imobilização de acordo com a flexão do braço.
Aí, você recomenda utilizar aquele. Como é que chama aquele caixote de papelão que o cara Hã? colocou lá no vídeo? Aquele, tipo um caixotinho de papelão, como é que chama? Caixote. Caixote. Fala, né, não? Caixote. Não, é tala caixote, mas aquela é o modelo de caixote. Mas é melhor utilizar ele ou a tala normal? Hoje em dia, a gente não vê dessa de papelão, a tala caixote não. Mas, por exemplo, você tá em casa, por exemplo, aí você vê alguém, um parente seu vai lá e quebra um braço. Você não vai ter uma tala em casa, mas às vezes um papelão, uma caixa de papelão é mais fácil você conseguir. Um pedaço Então, de pau. você consegue fazer essa imobilização. Só que o pedaço de pau consegue fazer também, Nath. Só que aí você tem que ter o cuidado de colocar alguma coisa para não ter atrito direto com a madeira e o braço do paciente. Porque senão pode ter alguma ferpa, alguma coisa, e aí machucar, piorar. Tá? No documento que você disponibilizou lá no Word, ele pode fazer um caixote com as talas. Dá também, nesse caso? Hã? Tipo assim, que eu tava lendo lá no seu slide. Aí você pode fazer tipo uma espécie de caixote utilizando as talas para poder imobilizar. Ô, Vanessa, tá muito baixo o seu. Coisa lá que você disponibilizou, ela tava falando que podia imobilizar também, fazendo tipo uma espécie de caixote utilizando as talas. Dá também? Dá também. Aí você vai usar as talas na lateral e embaixo e nas laterais. Só que geralmente não tem necessidade, porque a gente usa a atadura também. Vai depender de cada caso. Braço Aqueles, me parecendo a minhoca, eu prefiro utilizar o caixote. aqueles ali são só modelos, tá, gente? Eu Cateline, vou colocar as respostas, Bela. Oi. eu ia te falar isso mesmo. Como é que ia ser a resposta da 1, então? Não vou dar mão beijada assim também, não. Ah, A então fala de um jeito aí que a gente possa escrever no caderno e entender, meu bem. Ué, Você tá você não falando tá mil entendendo o que coisas eu aí. expliquei? Ah, tô entendendo muito, não. O que você não entendeu? Nada. Eu Só sei expliquei, que você tem então, que você não dar pegou a do começo. atadura lá, que você tem que fazer caixotinho no braço e tal, Gente, eu entendeu? expliquei desde o início. Eu dei dois tipos de modelos que vocês podem colocar. Vocês vão colocar o braço do paciente de acordo com o que vocês acharem o paciente. Se ele estiver flexionado, vocês vão fazer a imobilização da forma flexionada. Aí vocês vão usar ataduras ou então somente lençóis para fazer a questão da tipoia. Tá? E deixar, se você for usar, principalmente se você usar só tipoia ou uma atadura ou uma tala que seja mais flexível, que é o caso do papelão, você vai usar também fazer tipo um enfaixamento junto com além da tipoia, você vai fazer um enfaixamento também junto com o tórax para diminuir a flexibilidade, a mobilização, a questão da mobilidade desse membro. Se o paciente estiver lá com o braço aberto, né, com o braço reto, né, porque se ele tiver com dobradura não vai estar reto, mas se ele tiver reto, você vai fazer a imobilização com o braço reto, vai ser do jeito que você encontrar. Uhum. Entendeu? Professora, aqui, rapidinho, é porque a Nath falou assim, eu também coloquei isso no meu, manter o local afetado em nível mais elevado que o resto do corpo, aí seria essa parte que você falou do tórax, né? No Acima tórax. do tórax, o braço no tórax, tá? Você não tem que fazer Legal. o paciente ficar assim, não, entendeu? Ele vai ficar numa Pra posição mim normal. colocar aqui. Ele vai ficar numa abaixo do posição tórax. normal. E, professora, Tem eu que ser vi de uns uma forma muito negócios, confortável. Oi. que estavam falando sobre as talas moldáveis. Aí, tipo assim, com relação a essas 3 dobraduras, as talas moldáveis a gente moldaria ela tipo um zigue-zague assim do braço? Eu não entendi muito bem. Não, se tiver, por exemplo, com 3 dobraduras aqui na região do rádio, você vai deixar aqui no rádio, por exemplo, você vai só imobilizar na parte de baixo e aqui você não vai encostar. Você vai imobilizar de forma que o braço fique assim, tá? E você não vai se preocupar com as curvaturas, não. Você vai colocar uma haste reta embaixo e deixar esse braço sem imobilização nenhuma. Só, Entendi. tá? Mais alguma pergunta, gente, em relação a essa questão? Não, agora esclareceu. Esclareceu, Ana? Esclareceu. Você tá me ouvindo direitinho? Tô. Bom, gente, então vamos lá. Então, agora, a questão 2.
que fala assim: como devemos realizar a imobilização de uma fratura em região femoral? Alguém sabe dizer? Ó, Eu eu vou fiz, mas falar não o sei que se que eu tá fiz. certo, não. Pode Ah, ser? Vai falar ou não eu falo? Pode falar, meu bem. pode falar as duas. Quem fala primeiro aí vocês que resolvem. Ah lá, ó. Após serem realizados processos primários para a segurança do paciente, por imobilização cervical, apalpação e colocar o paciente de decúbito dorsal, seguiremos para a fratura. Lembrando que o paciente deve estar em posição dorsal. Devemos escolher uma tala do tamanho proporcional ao tamanho do paciente. Se a fratura for exposta, primeiro devemos estancar o sangramento fazendo uso de curativos, compressas e ataduras. E em seguida posicionaremos a tala embaixo do membro do paciente, sempre informando os passos a serem realizados para o mesmo, e faremos a junção da tala com o membro através da fixação por meio da atadura. Em seguida, aferiremos os sinais vitais, colocaremos o paciente em uma prancha, cobriremos com lençol térmico e levaremos o mesmo para um hospital ou uma UPA de referência que contenha clínico geral e ortopedia. E aí, gente? Quem mais colocou alguma coisa? Alguém colocou alguma coisa diferente? Ah, o meu tá diferente. O meu também, Eu não coloquei manta térmica, não. nem eu. É Porque porque, essa na era a vez que eu mais verdade, ia. ela Também colocou, não. ela fez, gente, uma resposta assim completa. Na verdade, a pergunta foi: como imobilizar a fratura? Eu não pedi para dar continuidade no atendimento todo, não. Pedi só a imobilização da fratura. Entendeu? Eu coloquei que, tipo assim, tem que usar as talas longas até a cintura. Eu vi um vídeo que falava que era acima da crista ilíaca. Aí tinha que ultrapassar o pé e aí manter esse membro imóvel, prendendo com as talas e as ataduras, né? Foi isso que eu coloquei. Mas tá certo? Mas aí depende do tipo de fratura, né? Porque pelo que eu pesquisei, existe vários tipos de fratura no fêmur. Essa Exatamente. resposta aí tem várias respostas. Olha aqui, gente. Então, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, de alguns minutinhos também, para vocês verem um modelo de imobilização de fratura, tá bom? A mulher no vídeo que eu vi, a mulher fazia um rolinho com a faixa e colocava, tipo, se fosse fratura exposta no caso de quebra do osso, a mulher fazia um rolinho com a faixa e colocava lá no osso e aí tancava. Eu fui lerda, eu achei que era tudo. Até chegar no hospital. Eu também fiz tudo. Tô te falando. Não, vocês fizeram um completo, né, gente? Mas tá certo, Caterina? Tá certo. Tá certo. Ah, graças a Deus, que eu não quero apagar esse trem e escrever de novo, não. Deu linha demais. Ó, presta atenção aí que eu vou colocar esse vídeo aqui agora, ó. Coloquei o link aí pra vocês. Tá, tô entrando agora. Esse que foi o caixote que eu tinha falado. É esse aí que eu falei com vocês. Aí coloca as ataduras também nas laterais.
Gente, vocês estão vendo essa questão aí da dobra, do jeito que eles fizeram essa dobra na tala aí do meio? É justamente pra gente, que a gente também evita o contato com o órgão genital do paciente, tá? Chique. Pra não machucar também, né? Uhum. Olha lá, aí vocês estão vendo, tem uma tala, aí colocou uma tala aqui na lateral também. Por quê? Para fazer a imobilização completa desse quadril, tá, gente? Porque senão não adianta. Eu não tô conseguindo nem ver os nó que ele está fazendo. Não, eles estão fazendo nó simples. Ah, porque o nó, o homem tá mexendo tanto de vezes lá. É porque é para fazer um monte, para colocar um monte de volta no nó. Na verdade, não é nó, tá só fazendo, tá só colocando em volta dele e apertando. Ah, e quando chega no quadril, faz outro, né? Pra fazer a imobilização completa. Aí, gente, uma forma que a gente tem também é de colocar também uma outra tala aqui no quadril. Vocês viram naquele vídeo que a gente coloca uma tala por baixo do paciente. Aí nas laterais das talas a gente faz uma dobra para fazer como se fossem uns ganchinhos perto da crista ilíaca. E aí a gente consegue estabilizar ainda mais essa região. Eu queria aprender aquele de tirar capacete de motoqueiro quando eu estiver acidentado na rua. Isso aí é outra história. Tô até vendo. Aí, ó. Aí ela não consegue movimentar, tá vendo? Ela não consegue nem sentar. Vocês viram? Tô Só que vendo. aqui não eles deveriam ter amarrado, prendido até o final, tá? Eles só não prenderam até o Não, foi final. esse vídeo que eu assisti. Hã? Foi esse vídeo que eu assisti. Ele fala vários tipos, né, de fratura. Exatamente. Então vamos voltar aqui na questão. Aí, gente, então ficou claro essa questão? Ó, tem que primeiro a gente vai colocar então uma tala, né? Na parte de baixo do membro, vai pegar o membro todo, vai fazer uma botinha no pé do paciente e vai colocar uma tala em cada lateral. Uma no meio, entre as pernas do paciente, mais dobrada, e a outra, uma tala grande, né, gente, que vai pegar a perna toda até próximo da crista ilíaca, tá? Onde que é a crista ilíaca, gente? Quadril. Isso, aquele ossinho que a gente tem nas laterais do quadril. E aí a gente também tem a opção de além de fazer essa mobilização do membro todo, a gente também mobilizar já junto com pegar mais uma tala e colocar no quadril para fazer essa imobilização completa, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu tô feliz por eu ter acertado uma. Bom, então vamos lá. Essa 3, gente, tá super fácil. Nossa! E eu tô Deixa eu vendo falar. pouca gente na aula. Por que tem pouca gente agora na aula? E todo mundo ficou em dúvida nessa 3. Então, pois é, todo mundo ficou questionando e agora não tem quase ninguém aqui na aula. Eu tive dúvida em todas. De colocar a tala pode sair do pé ou não? Tipo assim, para fora do pé. Não tem problema sair, não. Se sair, não tem problema, porque o interessante é a gente deixar os dedos para fora, tá? Porque a gente evita tá apertando os membros inferiores e principalmente os dedos, que vão ser os últimos que vão receber a circulação, né? Mas não tem problema não, se passar um pouquinho não tem problema não. Lembrando que aqui, quanto maior você deixar para trás, melhor. Se você pegar um pouquinho no bumbum, não tem problema não, tá? Nesse tipo de mobilização não tem problema, porque o ideal é que a gente consiga fazer a mobilização completa do fêmur, né?
E a cabeça de fêmur, ela vem aonde? Vem aqui perto da trocantérica. Tá bom? Tá bom. Beleza. Bom, gente, então essa questão, eu coloquei aqui para vocês uma... Deixa eu trocar aqui. Eu coloquei uma resposta aqui para vocês. Vamos por partes, então. Na questão 3 é o seguinte, tá falando assim. Deixar ela bem grande. Professora, Oi. nessa questão eu fiquei com muita dúvida e eu li que as causas da otorragia pode ser traumatismo craniano. Então, essa pessoa teve traumatismo craniano ou não? Sim. Teve. Deixa. Bom, Ô, gente, na Caterine, verdade... Oi? Pode acontecer esse sangramento no ouvido, nos dois ouvidos ou só em um? Pode acontecer só em um. Aqui não fala que estava com otorragia, não fala se era nos dois, se era em um, né? Isso, é por isso que eu fiquei em na uma dúvida. situação na qual o paciente está inconsciente, apresentando fratura exposta em membros inferiores e otorragia, o que devemos fazer? Então, primeiro, o paciente está inconsciente, né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai avaliar se a cena está estável. O que é se a cena está estável? Se ela está propícia para eu atender esse paciente sem correr risco nenhum. Né? Então, porque primeiro a gente tem que olhar a nossa segurança para depois olhar do paciente, certo? Então, a gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal. Eu coloquei em partes para vocês para ver se ficar mais fácil. A gente vai realizar, então, a avaliação primária e secundária. O que é avaliação primária, gente? Primária é aquela que é só observar um quadro geral e a secundária seria avaliar os dados vitais? Isso daí. Na primária, a gente vai avaliar, vai fazendo já a palpação, tá bom? E fazer já a secundária ao mesmo tempo, que seria olhar pulso, respiração e já realizar a abertura das vias aéreas. Se esse paciente está inconsciente, porque na primária que a gente faz, a gente toca no paciente e chama numa altura audível. A gente não vai gritar e também não vai falar baixinho. Tá bom? Então, você tem que falar numa altura audível, tentar acordar esse paciente, que ele pode estar, tipo, ter ficado inconsciente numa síncope, mas às vezes ao chamamento ele vai responder. Então, a gente olhou esse paciente, aí a gente olhou e fez a abertura das vias aéreas, ou seja, você vai fazer um chin lift ou você vai fazer um jaw thrust? Gente, qual que é o tipo de abertura das vias aéreas que a gente vai fazer? Chin lift ou jaw thrust? Não sei. Hã? Qual a diferença das duas? Não, gente, a gente vai usar já o trust, porque aqui o paciente está inconsciente e a gente não sabe se esse paciente tem uma lesão na cervical ou não. A chin lift, a gente vai fazer a abertura completa, então a gente vai colocar o pescoço do paciente para trás, ó. Então, se ele tiver uma lesão da cervical, a gente pode piorar o caso desse paciente. Na jaw thrust, a gente vai fazer a abertura da via aérea, imobilizando o pescoço, né? E abrindo a boca do paciente, fazendo com que ele vai ter uma abertura, né? Mas não vai ser tão completo como se fosse da chin lift, porque aqui a gente está preservando a cervical desse paciente, certo? Então tá. Então, se for necessário, de acordo com o que a gente avaliar esse paciente, se for necessário, a gente vai iniciar um RCP. Se não for necessário, a gente vai dar continuidade. A gente vai avaliar, então, a quantidade, né, da coloração e espessura da otorragia. Por quê, gente? Quantidade vai contar? Vai. Então, por quê? Se esse paciente está tendo otorragia, está tendo uma quantidade muito grande, esse paciente ele precisa de volume rápido e a lesão dele está ainda maior, tá? Com risco de ter tido um AVC hemorrágico junto com esse TCE. Por quê? Se esse paciente, se ele está com otorragia, mais um motivo da gente fazer jaw thrust. Por quê? Se ele teve, então, porque otorragia indica que ele teve um TCE, certo?
Se ele teve um TCE, o risco dele ter uma lesão na cervical é muito grande, porque ele teve um traumatismo craniano. Então, para ele ter um traumatismo craniano, ou ele caiu de própria altura, ou ele bateu alguma coisa na cabeça dele, ou ele bateu a cabeça em algum lugar, tá bom? E por esse motivo, inclusive, está inconsciente. Oi. Eu estava pesquisando, aí eu vi até um slidezinho do corpo de bombeiros, que quando acontece essa otorragia, é para virar lateralmente o paciente no ouvido que está sangrando. Então, só que aqui vocês não vão virar o paciente. Por quê? Porque ele está inconsciente e você não sabe se ele tem risco de cervical ou não, de lesão cervical. Então, se você virar esse paciente, você vai lesionar ainda mais a cervical dele. Entendeu? Você tem que avaliar o paciente no todo, você tem que avaliar qualquer situação. Você vai virar o paciente na lateral se puder. Se não puder, você não vai virar. Por quê? Que a gente faz com que esse sangue não fique acumulado na cabeça, tá? Mas, nesse caso, aqui não tá falando nem se é só lateral ou se é bilateral, entendeu? Entendi. Então, você não pode lateralizar esse paciente. A gente tem que avaliar a coloração, por quê? Se o sangue tá aquela cor vermelho mais vivo, quer dizer que foi de uma artéria, né? Esse sangue tá vindo de uma artéria. Se está na cor mais escura, quer dizer que está vindo de uma veia, né, de um vasinho, que seja, tá bom? Porque o sangue que circula tanto em qualquer parte do corpo quanto no cérebro não vai ser só arterial, vai ser arterial e venoso, não é isso? Então a coloração vai importar, porque a gente tem que ver também a espessura, porque se esse sangue ele está vindo tipo com uma aguinha junto, o que quer dizer isso, gente? Alguém sabe? Se esse sangue ele está muito espesso, se ele está muito grosso, esse sangue provavelmente ele está saindo só o sangue. Se ele tiver mais ralo, quer dizer que ele tem líquor junto com ele. Ou seja, esse paciente está tendo perda de substâncias do cérebro junto com esse sangue, tá? Entendeu, gente? Ah, não gostei desse paciente, não. Ele é muito grave. Entendi. Quero atender ele, não. Entendeu? E aí, ó, a gente vai realizar, então, a imobilização, né, de membros inferiores, porque esse paciente está com fratura exposta, e a gente vai realizar essa imobilização com curativo compressivo ao mesmo tempo, porque a gente precisa a gente precisa diminuir o risco de hemorragia. Aqui não fala que ele estava com hemorragia, fala que ele estava com fratura exposta. Então, mas provavelmente algum tipo de sangramento ele estava tendo, né? Aí, eu coloquei aqui. Oi? Se tiver o sangue, né, não espesso, que esteja saindo algum líquido, né, do cérebro, aí no caso a gente tem que colocar no soro, o soro ajuda a repor esse líquido? Não, nada a ver. Isso quer dizer que a lesão desse paciente é ainda mais grave. Quer dizer que o nível, que a chance de reverter o quadro dele é muito pequena. Então, se fosse só mais grosso. Que pode ser sangue. que ele já esteja com morte cerebral. Porque ele tá se tendo for mais grosso, é só sangue. Se for mais ralo, tá perdendo líquido cerebral. Então. Provavelmente é o líquido cefalorraquidiano, o líquor, tá? Que tá saindo junto. Então, a gente vai avaliar os sinais vitais. Se possível, a gente vai realizar uma punção venosa calibrosa, tá? Para soroterapia. Por quê? Porque esse paciente, ele tá tendo algum tipo de perda sanguínea e também tá tendo, além da fratura, também tem uma otorragia importante, né? Que a otorragia, de qualquer forma, ela pode ser importante ou menos importante. Pode ser só uns pinguinhos de sangue, pode ser com mais pressão, tá bom? Então, vai depender. Aqui, eu coloquei também, se possível, pranchar o paciente, porque vai depender se você está numa ambulância ou não,
encaminhar ou aguardar a ambulância. Por quê? Ou você vai chamar ajuda, ou você já está na ambulância e vai levar esse paciente para algum hospital, tá bom? Aqui, né, em todos esses tópicos, está faltando uma coisa. Eu queria ver se alguém sabe me dizer o que está faltando. Negócio de chamar a regulação? Não, aqui a gente já, digamos que a gente está chamando, porque ou você encaminhou, ou você aguardou a ambulância e chamou regulação. Antes disso. A manta? Imobilização da fratura? Não, eu já imobilizei a fratura, a manta térmica. Nem vi. Aqui, ó. Aí, logo depois aqui, a gente vai colocar uma manta térmica. Se possível, né, gente? Porque vai depender de quais são as variáveis que você vai estar nela. Se você vai estar como um socorrista que esteja em atendimento, esteja trabalhando, esteja em trabalho mesmo, né? Ou se você está lá, mas não tem nenhum material, tá? Então a gente vai usar aquilo que a gente tem. Se você tem uma blusa de frio, por exemplo, você coloca em cima do paciente, tá? Oi. Quem que perguntou, gente? Foi você, Ana, que perguntou? Não. Tá. Gente, tem alguma dúvida nessa questão aqui? Não, prossiga. Então tá bom. Então aqui ficou claro, né, gente? Então a gente vai avaliar o paciente num todo. Beleza. Então vamos para a questão 4, que também é muito fácil de entender. E vocês fizeram confusão. Aí eu coloquei assim: como proceder no atendimento a um paciente que apresenta corte contuso de mais ou menos 4 centímetros em região patelar direita, encurtamento de membro inferior esquerdo e que refere dor em região sacral? Bom, então... Professora, esse eu tenho dúvida. Tem o corte, mas o osso não chegou a sair, né? Não, só tá com corte contuso a mais ou menos 4 centímetros, de mais ou menos 4 centímetros. Então, um corte pequenininho. Quando o osso sai, aí teria que estar descrito aí que teria uma fratura exposta. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai avaliar a cena, se ela está estável, né? Depois a gente vai realizar a avaliação primária. A gente precisa aqui da avaliação secundária, gente? Sim ou não? Professora, repete a pergunta, por favor. A gente vai fazer a avaliação da cena, se ela está estável. Depois a gente vai realizar a avaliação primária. A gente precisa também da avaliação secundária? Sim. Até agora eu não entendi o que é. Essa avaliação primária e secundária. A primária, você vai avaliar, você vai olhar o paciente. Eu também, eu tô muito bugado nessa questão. A avaliação primária é o seguinte: você olhou o paciente de cima e embaixo, céfalo-caudal. Você já vai fazendo a palpação nesse paciente. A secundária, você vai olhar pulso, respiração, batimentos cardíacos, ver se tem pulso, se tem respiração, se precisar iniciar, já colocar um oxigênio, fazer a abertura aérea. Vitais, né? Hã? O que, Simon? Em caso é a aferição dos dados vitais, né? Sinais vitais. Não, a secundária é depois. Os dados vitais é depois. Então, eu tô falando que a secundária é isso. Não, a secundária você vai olhar pulso, respiração e vai fazer a abertura das vias aéreas. Gente, lembra do CAB? Circulação, abertura de vias aéreas e boa ventilação. Lembrou? Circulação e o quê? Hã? Circulação, abertura de vias aéreas e boa ventilação. Essa é a avaliação secundária. Nesse caso, Áquila, você respondeu que sim, mas a verdade não. Por quê?
Se aqui não está falando que o paciente está inconsciente, então a gente trata esse paciente como consciente, tá? Então aqui está falando que ele apresenta corte contuso em região patelar à direita, né? Encurtamento de membro inferior esquerdo e que refere dor em região sacral. Se ele refere, então ele está consciente, certo? Ele está falando. Então você já pula, você não precisa do secundário. Depois da avaliação primária, que você já olhou, então o problema dele é só nas pernas mesmo, nas duas pernas e na região sacral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a avaliação primária e depois a gente já vai colocar esse paciente em decúbito dorsal, avaliar os sinais vitais dele. A gente vai realizar a imobilização do membro inferior esquerdo, porque entre o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo, qual que está pior? O esquerdo, porque está com encurtamento de membro, não o outro, porque está com um corte pequenininho, tá? Vocês têm que avaliar isso. O corte não está pequenininho? Tá. Eu não escrevi a primeira? Como Ó, assim? minha luz caiu na hora que você ia falar o trem. Então eu tô usando a internet do meu celular. Não escutei o que você falou. Ô, Vanessa, o seu tá muito baixo. Minha luz caiu, meu telefone tá uma carniça. E na hora que você ia falar, caiu aqui e eu não consegui te escutar. A avaliação primária? Uhum. Tá, avaliação primária, você vai olhar o paciente e você já vai fazer uma palpação nele. E a secundária, você já vai fazer o CAB. Entendeu? Entendi. Então, aí, no caso desse paciente, a gente não precisa fazer secundária, a gente já pula. Então, depois que a gente faz essa avaliação, a gente coloca esse paciente em decúbito dorsal, a gente vai avaliar os sinais vitais dele, aí sim a gente vai fazer imobilização dos membros. Então, a gente vai, do membro, né, no caso. Do membro inferior, porque está com encurtamento. Quando tem um encurtamento de membro inferior, o que significa, gente? Eu já falei isso com vocês. Que o osso quebrou e, tipo assim, subiu? Isso, é a fratura de fêmur, tá? É um tipo de fratura de fêmur. Aí, se é de cabeça de fêmur, se é de colo de fêmur, não importa. Mas é um tipo de fratura de fêmur, com certeza. Se teve encurtamento, tá lá, os dois pés estão assim. Os dois pés. Aí um ficou para o lado e encurtou. Então ele ficou assim, ó. Com certeza, nesse membro aqui, teve uma fratura de fêmur, tá? Porque é como se ele quebrasse e subisse. É justamente por isso que tem esse encurtamento. Você falou bem certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma imobilização que a gente fez lá naquele membro inferior lá, que o paciente estava com a fratura femoral, né? E estava até o encurtamento e refere dor na região sacral. Então, a gente vai fazer aquela imobilização da mesma forma que fez na questão 2, e a gente vai usar também uma tala na região lombar para a gente fazer com que essa região sacral também fique imóvel. Entenderam? Então, vai ser imobilização tanto no membro quanto na lombar. Deu para ficar claro isso aí? Gente, me respondam, por favor. Fala. Deu, a luz acabou na minha casa. Tá bom. Depois, a gente vai realizar a limpeza da patela direita com soro fisiológico e vai colocar um curativo com gaze e atadura. Por quê, gente? Esse paciente provavelmente pode ser que ele precise de alguns pontinhos de sutura, mas isso aí vai fazer só no pronto-socorro mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é só lavar a área e deixar ela tampadinha para que não tenha mais nenhuma sujidade. Lavar, a gente não vai passar sabão no local, não. Quando o médico for fazer a sutura, ele vai colocar a clorhexidina, mas a gente no local não vai fazer isso, não. Vai só jogar um sorinho para tirar qualquer poeirinha e vai colocar o curativo, tá? A gazinha e colocar uma atadura ali só para prender. Se possível, a gente vai pranchar o paciente, se possível, por quê? Se você estiver numa ambulância, você tiver um técnico da ambulância, você vai pranchar esse paciente, vai encaminhar ele, ou então vai aguardar a ambulância. Se você for um técnico da ambulância, já vai encaminhar ele para o médico, né? Depois que você entrar em contato com a regulação. E se você estiver só atendendo ali, não for
não estiver atendendo uma ambulância nem nada, você vai aguardar o socorro chegar, e só. Deu para entender, gente? Ficou mais clara essa questão? Ok. Agora, a questão 5. Sim. Acho que vocês também tiveram um pouquinho de dúvida. Fiz a primeira, mas não sei se está certo também, não. Só fiz a de fratura exposta. Tá, então peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para ficar mais... Fazer assim, fica melhor. Então, dá assim, ó. Cite quais são os cuidados que devemos ter com o paciente que apresenta fratura exposta em membro inferior esquerdo, evisceração abdominal, taquicardia, dificuldade respiratória e Glasgow de 10. Bom, você vai olhar a história num todo. Essa história é como se você estivesse fazendo, então, avaliação primária, né? E aí você já identificou tudo isso. Então, o que que a gente vai fazer? Avaliar se a cena é estável, sempre. E aí aqui a gente vai colocar esse paciente em decúbito dorsal, vai realizar a avaliação primária e a secundária, né? Porque a gente já apalpou o paciente, viu onde que tem fratura, que tem evisceração e tudo, e já vai começar com a secundária. Por que que a gente precisa da secundária, gente? Porque esse paciente está com dificuldade respiratória, certo? E ele está com Glasgow de 10. Quando ele está com Glasgow de 10, quer dizer que ele está confuso, certo? Ah, isso é um paciente só? Isso aqui é um paciente só. Ah, eu achei que era um tanto. Achei que era só eu. Gente, tá escrito Era para colocar cada tópico. Nossa, eu fiz de cada um. Na questão. Olha a interpretação de texto. Cite quais são os cuidados que devemos ter com um paciente que apresenta. Então, eu entendi, com o paciente que apresenta fratura exposta em membro superior, cada um deles, ué. Ai, Então, meu gente, Deus, o paciente tem tudo isso. Professora, cheio de graça. É um paciente Tá com tudo vendo? isso. Eu achei que não, era Todo gente, mundo acho que fez assim. Eu ainda não coloquei a de Gladson lá. O Gladson tá aqui não. Ah, sei lá como é que fala isso. Na verdade, se fala Glasgow, né? Uai, professora, eu vou ver se eu falo de novo, porque eu não entendi esse trem aí, ó. Como que pronuncia? Parece pode rir. Glasgow. A gente fala Glasgow, É, mas é Glasgow. É, Gladson aí, ó. Deixa eu ver. Fala Gladson lá na prova, tá? Cala a boca, Vanessa. Eu não fiz ele, não. Oh, meu Deus. Então tá, gente. Então vamos lá, aqui, ó. Então, tem que fazer tudo de novo. pula essa parte aí, tá? Então vocês vão olhar aqui, ó. Então vocês vão avaliar a cena, realizou lá, né? A avaliação secundária, primária e secundária. Depois disso, vai manter, então, a abertura da via aérea com a cânula orofaríngea, né? Que vai ser geralmente a máscara faríngea ou a máscara laríngea ou a cânula de Guedel. Geralmente a gente vai usar a cânula de Guedel, né? E oxigenação. Por que a gente precisa manter a oxigenação desse paciente? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele está com dificuldade respiratória. E segundo, porque o Glasgow dele está de 10. Tá? E porque ele também está taquicárdico, a chance desse paciente sofrer uma PCR é grande, tá bom? Uma parada cardiorrespiratória. A gente vai realizar a imobilização do membro esquerdo, né, do inferior esquerdo, com curativo compressivo e tala, né, porque se ele está com fratura exposta, então a gente vai ter que mobilizar esse membro com curativo compressivo para diminuir essa hemorragia, certo? Porque está fratura exposta, então tem um nível de hemorragia. Não fala se a hemorragia está muito grande ou se está menor, mas se está com fratura exposta, então tem algum nível de hemorragia. A gente vai colocar sobre as vísceras gases estéreis embebidas de soro fisiológico. Gente, essa víscera, o que são as vísceras, gente? As tripas da barriga.
Isso. Os órgãos para Independente se fora. tiver para fora, ou se tiver só aberto, tiver para fora, mas estiver em cima do abdômen, você vai deixar aonde está, você não vai tocar. Se tiver no chão, você vai, por exemplo, pegar e vai colocar próximo ao paciente, em cima, em cima da prancha, tá? Você não vai colocar nem em cima do abdômen dele, combinado? Não, Então mas a esse cara gente tá quase morto. não Não, necessariamente. ele tá bem. Já peguei uns 3 casos assim que não morreu, não. Que isso? E nunca a gente vai tentar recolocar essas vísceras na cavidade abdominal. Porque, gente, quando ela fica externada, quando ela sai para fora, ela fica demasiada. Então, e sem contar que ela teve contaminação como externa. Se a gente colocar para dentro desse paciente, a gente pode causar uma sepse nesse paciente. A gente pode trazer bactéria para esse paciente, e aí sim a gente vai piorar o quadro desse paciente, tá? Porque antes de ser recolocado, né, primeiro que o abdômen do paciente nem vai poder ser fechado assim que for recolocado. E segundo que primeiro tem que esterilizar toda essas vísceras desse paciente antes de colocar para dentro. Isso tem que ser só num campo cirúrgico, tá? Aí leva ele pro hospital, né? Tem que ser No hospital, com certeza. Professora, se for no caso de acidente, pode ter algum caco de vidro também nessa área, né? Com certeza. Por isso que aí a gente faz aí eles fazem uma laparoscopia, né? E a laparostomia completa, exploratória, e faz a limpeza da cavidade abdominal completa e tudo bonitinho. Tá? Aí depois disso, gente, a gente vai avaliar os sinais vitais. Por que depois disso? Porque primeiro a gente já conteve hemorragia, né? Então agora a gente já pode avaliar os sinais vitais. Depois disso, se possível, né? Então vai depender da nossa situação, a gente vai funcionar então um acesso calibroso, né? Para a gente pra deixar esse paciente em soroterapia. E, gente, esse paciente, ele estava. Não, deixa, não vou falar. E aí, se possível, a gente vai colocar ele em soroterapia, né? A gente tem que colocar também uma manta térmica a fim de diminuir o risco de choque, né? Que choque esse paciente pode ter? Hipovolêmico? Hipovolêmico. E séptico também, tá? E, se possível, a gente vai pranchar esse paciente, encaminhar ou aguardar a ambulância. Ficou claro, gente? Professor, o séptico é tanto por causa da fratura quanto por causa da visceração, não é? Exatamente. Porque por mais que a gente não está colocando essa víscera para dentro, essa víscera, ela tem parte dela está em contato ainda com o paciente. Então, ali no meio da circulação, pode passar para dentro do corpo do paciente do mesmo jeito, qualquer tipo de bactéria. Entendeu? Entendi. E, professora, deixa eu te perguntar, a hemorragia possível aí vai ser só na fratura exposta ou na evisceração também pode ocorrer hemorragia? Pode ocorrer também, mas geralmente a hemorragia de evisceração não é muito grande. Porque quando tem evisceração assim, geralmente não tem rompimento de artéria. É muito raro ter. Vai depender do tipo do trauma. Aí vai ter sangramento, mas não vai ser uma hemorragia muito acentuada. Por incrível que pareça. Mas Incrível porque mesmo. é um local também onde tem muita passagem de sangue aí, né? Hã? Pode deixar, professora. Porque pode ser que rompa, né, a aorta, por exemplo. Se tiver ruptura de aorta, provavelmente o paciente vai sangrar no local, vai morrer no local. Tá? Porque é uma das artérias mais importantes que a gente tem, ela é muito calibrosa, e aí esse paciente vai perder um volume de sangue muito rápido, né? Mas, caso a gente não consiga. Agora, gente, esse paciente, a questão da gente colocar soro nele, se a gente puder, o mais rápido possível, qual que é a indicação desse soro? É o quê? Repete. Qual que é a indicação desse soro aí? Por que esse paciente, o ideal seria que a gente funcionasse um acesso calibroso nele? Colocar o soro comum. Para ele não desidratar, sei lá. É da hipovolemia?
É porque, gente, se esse paciente está tendo, tá tendo hemorragia, então ele está perdendo sangue e líquidos, né? Então a gente vai manter uma quantidade de volume nesse paciente para evitar o risco de parada cardiorrespiratória. Por quê? Se diminuir a quantidade de fluxo sanguíneo, o coração ele vai precisar trabalhar muito mais com um pouco volume de sangue. E aí vai ter uma hora que ele vai surtar. E aí ele vai entrar em colapso e vai parar. Tá? Então, quando a gente mantém um soro nesse paciente, claro que esse soro não vai fazer o efeito por muito tempo, né, gente? Então, a gente precisa, a gente ganha tempo quando a gente coloca soro nesse paciente. Deu para entender? É. Não é mole, não. Hã? Não é mole, não. Não é mole, não. Professora, o pior Glasgow mesmo é o abaixo de 8? Isso, abaixo de 8. Porque abaixo de 8, você já tem que entubar o paciente no local. Ele já precisa de intubação, né, no caso. Entendi. E nenhum desses casos eu já vou colocar medicamento, né? Não, porque aqui, nem aqui você vai colocar. Porque o máximo que a gente vai colocar aqui vai ser só soro. Que o medicamento a gente vai deixar para colocar no hospital mesmo. Por quê? Qualquer tipo de medicamento aqui pode provocar uma arritmia irregular nesse paciente. E aí o risco de ter uma PCR é maior ainda. Entendi. Nem o suporte avançado, professora, não pode colocar esse medicamento? Não vai colocar porque esse paciente ele vai precisar de bloco cirúrgico. Esse daqui, por exemplo, vai precisar de bloco cirúrgico. Aí o máximo que o suporte avançado vai fazer é manter só esse paciente estável. Não vai colocar nenhum tipo de medicação nele. Aquela questão da inconsciente também não coloca? Do inconsciente também não, porque se ele está inconsciente, ele não sente dor. Entendi. Entendeu? Aí aqui nesse caso a gente vai estabilizar esse paciente e não vai colocar nenhuma medicação nele. Vai levar ele, até porque se a gente colocar alguma medicação nesse paciente, a gente pode também atrapalhar as medicações, que a gente pode ter algum efeito rebote com as medicações que forem fazer de anestesia, entendeu? Entendi. Aí primeiro esse paciente vai precisar de exame de imagem para avaliar tudo, para depois você conseguir estabilizar ele melhor. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Beleza, você colocou aí na escala desse homem aí. Só Tem que que falar mais eu vou alto, fazer nessa escala aí. Como é que você avalia isso primeiro antes de você mexer com o paciente? Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando você está fazendo a avaliação secundária, a gente consegue avaliar, enquanto você está fazendo a secundária, aí se precisar de RCP, entre a primária e a secundária, a gente consegue avaliar o nível de consciência desse paciente. Se ele tiver acordado, por exemplo, na primária você já faz, que aí você já olha o nível dele de ocular, a resposta motora, a resposta verbal dele, e aí a gente já consegue fazer essa avaliação. Porque essa avaliação, na verdade, do nível de Glasgow, ela é muito rápida, ela é questão de segundos você faz ela. Mas aí eu vou ter que anotar, não é? Hã? Aí eu vou ter que anotar. Isso, aí a gente consegue, porque na verdade, você não precisa anotar, não. Como assim você fala? Porque não tem aquelas coisas que tem que avaliar nessa escala? Como é que eu vou lembrar de tudo para poder fazer a soma depois? É porque, geralmente, nas fichinhas já tem a tabelinha. Com o tempo, você já grava tudo, você consegue fazer, só de olhar você já sabe qual que é a escala. Mas todas as fichinhas geralmente têm a escala. Entendi. Tá? Aí você não precisa gravar, não. Tá claro. Fica uma colinha. Gente, alguma dúvida? Achei que eu tinha que gravar aquilo ali tudo, mas não tô ferrado. Alguma dúvida? Não. Gente, eu ia passar um exercício para vocês hoje, eu não vou passar, tá? Muito obrigada, Caterina, eu te amo. Não vou passar, porque eu vi que vocês ficaram com muita dúvida nisso daqui, mas na próxima aula nós vamos fazer um exercício sobre as escalas de Glasgow, tá? De Glasgow. Tá bom? Para ficar uma coisa mais fácil para vocês, mais natural de vocês entenderem. Senhora. Hã?
Professor, e como vai ficar o exercício? Sala de Gleidson. Esse exercício eu vou postar lá no Ava agora para vocês, essas respostas. Mas Tá é pra bom, te mas mandar você de vai novo ou tirar não ponto de precisa? quem errou, não? Não precisa mandar de novo. Não mandei só precisa as mandar que eu de fiz. novo, porque quem fez, fez. Professora, Eu você vai olhar não nossas tô anotando tentativas, se né? tá certo ou se tá errado. Eu tô anotando se fizeram ou se não fizeram. As dúvidas a gente tira nas aulas, não tem problema nenhum. Eu fiz duas, então eu vou te mandar também as fiz minhas duas. Não tem problema, pode mandar. Mas se não quiser mandar, gente, não tem problema, entenderam? Vou mandar, porque vai que você não dá um pontinho. É, vai que você dá uma de doido Não, aí. eu fiz, mas Segura eu no fiz meu de assim que eu veste. fiz um de cada, esqueci do Gleidson lá. Nossa, gente, Eu vergonha. quero muito que você grava essa parte, viu, Gleison? E coloca isso em prova. Vou fazer. Não, você tá doida? Aqui, eu vou ver um monte de vídeo, vou ver seu Ó. vídeo hoje mais 2 vezes, vou aprender, tá? Aqui, ó. Vou ter Vai muito ver. prazer. No zero do Gleison. Você vai ver, você vai ter orgulho de mim, eu vou assistir bonitinho. Professora, Eu não fiz nenhuma. no caso de acidente, vamos supor, igual eu presenciei um acidente aí uns tempos aí para trás, de um acidente de moto, o motoqueiro atropelou uma criança, né? Bem na minha frente. Aí não tinha como eu continuar com o carro, tive que parar, ligar para o SAMU, aí o motoqueiro entrou em choque, o menino ficou caído lá no chão, lá, tipo, meio tremendo assim, eu não consegui fazer nada. Daí começou a sair massa cefálica, sabe, assim, na nuca da criança. E aí ele já começou a inchar e foi inchando, aí chegou o SAMU, o helicóptero, só que na hora deles, tipo, imobilizar ele, aí eles viram que ele já tinha falecido, né? Uhum. Só que aí nesses intervalos, ele começou a inchar o olho, a boca. Isso aí é porque ele já tinha morrido? Ou Não, eram é por causa membros que estavam... porque ele teve um TCE e aí ele teve um trauma encefálico importante. Então, ele teve uma ruptura lá de vasos, né? E aí ele estava com sangramento no cérebro. Então, por isso que foi inchando. Porque onde tiver algum buraquinho no rosto, que a gente não tem os forames, Aham. né? Onde tem buraquinho, vai entrando sangue. Então, só que não chegou a sair sangue nem no ouvido, boca, nariz, Pois nada. é. Somente Mas- na nuca, assim. Então, mas aí, porque ele foi entrando. Se esperasse mais lá depois, sair. Ia sair aquele sangue já pisado. Ah, tá. Entendeu? Porque o sangue dele já foi, tipo, coagulando. Como se fosse, tipo, coagulando, entendeu? Ah, tá. Então, a hemorragia dele foi, tipo, já na hora Foi da interna. queda. Entendi. Mas provavelmente teve alguma coisa no coração também. Ah, é? Provavelmente com o impacto pode ter ocasionado alguma lesão, pode ter dado alguma lesão no coração, e aí pode ter até explodido o coração também. Isso é muito comum, incha o paciente muito rápido. Nossa. Não explodiu o coração, misericórdia. É feio demais. Aí depois a barriga vai começando a ficar grande. Nossa, Deus. Você já viu isso, professora? Já. Não, Catarina. Já. Gente, muita Ela coisa fala tão assim, já. Ah, gente, mas eu não assumo mais não, porque a gente vê muita coisa, a gente vai acostumando. Só da gente bater o olho, a gente já vai imaginando o que está acontecendo lá por dentro. Não, misericórdia. E aí, assim, depois vocês vão acostumar com isso também. No Eu caso achei que isso só desse... acontecia em desenho animado. No caso desse negócio aí do Gleidson, na hora do atendimento, só de olhar o paciente, a gente já vai calculando mais ou menos, né? Não, do Glasgow, pelo amor de Deus, não, você vai tirar o Aqui, eu falei brincando, sou Gleidson aí, gente. Misericórdia, gente. Ai, gente, Glasgow também É não. Gladson. Glasgow. O Glasgow, na verdade, a gente tem que pronunciar Glasgow, mas a gente ainda fala na forma brasileira Glasgow. Glasgow. Gasgou. Aí a gente vai avaliando já o paciente já no todo, já na hora que você já chega na cena. Entendi. Tô na aula, ué, eu não posso rir na aula, não. Aqui, eu vou dar umas dicas para vocês na próxima aula. Na aula eu sobre posso rir também, ué. o nível de Glasgow, tá? Já é.
Vocês ficam rindo, vocês é mal demais, gente. Ah, Pelo amor não de pode, Deus. não pode nem rir. O povo vem doido, já acho que eu tô à toa. Ô, Ô, gente, vocês têm Caterina, na mais minha formatura você não vai. Já tô Vai, não. decidi agora. Vai não. Não adianta. Ô, gente, não tem mais dúvida? Não, Caterina. Não, tchau. Não, eu vou ficar Não, fera na escala de Gladson. Gladson. Ô, Caterina, faz o vídeo tirando o capacete pra nós, Caterina. Não, ainda não é época disso, não. Ô, gente, Faz o então é o vídeo tirando seguinte, na próxima aula nós vamos fazer exercícios e eu vou dar umas dicas para vocês sobre como avaliar o nível de Glasgow, tá bom? De como de Glasgow. Beleza. Prof, não esquece de mandar um negócio lá da bibliografia pra gente. Vou mandar também. Por favor. Tá, vou Sim, mandar para senhora. vocês. E aí, essa atividade aqui, essas respostas, eu vou colocar agora lá no AVA, tá? Tá. Beleza. Ô, gente, Ô, professora, não tem exercício de matéria, né? Nem saúde mental, nem esse. Não tem. Ô, Glória! Glória a Deus, que a gente tá cheio de exercício. E Tem trabalho. 2 para segunda e terça. Gente, mas vocês Ó. não falam com outros professores assim, com a Suzane? Não, professor, é porque a gente não tá reclamando, a gente acha bom exercício, só que fica tipo assim, é um em cima do outro, entendeu? Parece que tipo eles assim. combinam. E a Quando gente vocês fica vão doido. passar, parece que É, combina. quando vocês combinam. Aí é um em Caterina, seguida, assim, aí você pesadelo fica essa noite. doidinha. É igual o trabalho também. O quê? Que vocês falaram aí? O que que falou? Eu tive pesadelo essa noite. Eu sonhei que você tinha mandado mensagem, já tinha passado o horário da aula, você tinha mandado mensagem assim, que só podia ter enviado essa resposta digitada, e eu tinha enviado foto do meu caderno. Não tem problema, gente. Ela sonhou, Caterina. Não tem problema. Pesadelo. Ih, Caterina tá leve. Imagina o Caterina trabalho. sonhou, menina. Nossa, ô, gente, vamos começar a fazer agora, porque eu não quero levar esporro Ô, gente, igual eu mas levei deixa da eu falar última com vez. Aqui, ó, Ah. capricha mesmo no trabalho, tá? A luz aqui de casa acabou. Tô usando a internet no meu celular. Não, hoje, mas esse trabalho também não é para mês que vem, é para o outro mês ainda. Ah, mesmo assim, Mas você é doida? deixar, começar agora. Não, nessa não. E daqui uns dias a Ô, gente já vai prof, ter que acabou a fazer aula. revisão, né, para a prova parcial. Posso te Ai. mandar a foto? Tá chegando. Posso te mandar o trabalho antes pra você ver se tá mais ou menos? Aqui. É, faz a É avaliação. Aí, mesmo, você Não, o avaliar. trabalho eu vou me Já mandar acabou uma essa semana aula, vou te antes. mandar atividade. Faz uma avaliação parcial do trabalho. Não, tem dessa. Antes, Até você, até você. mas ela tá errada, não. Na moral, Não. Caterina. Vanessa, você É não porque conta. chega no dia, você sai dando corretivo em todo mundo aí. Não, Uai, Caterina, eu chorei, viu? Chorei. Não gostei. Tô humilhada, tô me sentindo humilhada até hoje. aqui, você só me abalou meu maltrata. psicológico no último trabalho. Nu. Não, gente, Glasgow. aqui, você só me Professor, Não maltrata. tenho faço nada a trabalho de reclamar, saúde mental porque eu hoje, não eu